Gênesis capítulo 37, 38 e 39. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: Um besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Ruben, livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de israelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e vendaram José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Ruben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes, e tornou a seus irmãos e disse: O moço não aparece, e eu, aonde irei? Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: Temos achado esta túnica, conhece agora se
esta será ou não a túnica de seu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome E tornou a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E este estava em Quezibe, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: para que porventura não morra também este como seus irmãos? Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosquiadores das suas ovelhas, em Tímina. Ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tímina, e tosquiar as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as suas vestes da sua viuvez, e cobriu-se com o véu, e disfarçou-se, e assentou-se à entrada das suas fontes, que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dás-me penhor até que o envies? Então ele disse: que penhor é que eu te darei? E ela disse: o teu selo e o teu lenço e o cajado que está em sua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: não a achei. E também disseram aos homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-o ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, a tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são essas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo e estes lenços e este cajado. E conheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre.
E aconteceu, dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: Este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse: Como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e servia-o. E ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era famoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o Senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava.